Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui hoje gravando esse vídeo para vocês porque eu fui desafiado pela minha amiga Clê Oliveira do blog Sai da Minha Lente. A Clê é responsável também pelo projeto Link Zoeiro. Eu já falei dele no blog, acho que vocês lembram, né? Se não lembrar, eu vou deixar tanto o link do blog dela quanto o do projeto aqui na descrição. Aí vocês dão uma passadinha lá para conferir porque vale super a pena, é muito legal. Então a Clê me desafiou a falar um pouco sobre os jogos da minha infância. Uma coisa muito simples, afinal de contas eu saí da infância faz pouco tempo, então eu falar disso é fácil, não, brincadeira. Foi difícil pra caramba, tive que puxar aqui pra memória, mas eu tenho algumas histórias bem legais pra contar. E alguns jogos que marcaram bastante a minha vida. Então, vou começar falando do primeiro videogame que eu tive, que, se eu não me engano, foi um Atari. Eu lembro desse videogame meio nebuloso, na verdade, porque eu lembro de ter ganho ele no Natal, e ele veio com um cartucho de um jogo chamado X-Men. Vocês sabem o X-Men, né? Pois é, na época eu não sabia e, pelo visto, meu pai e minha mãe também não sabiam. Eu fiquei super feliz porque eu achei que eu tinha ganho um jogo dos X-Men. Quando meu primo colocou o cartucho e começou a jogar aquilo na frente da família inteira, o videogame e o cartucho sumiram e eu nunca mais ouvi falar de nenhum dos dois. Então, essa foi uma coisa meio traumática, assim. E eu acho que eu não tive videogame por um bom tempo, porque depois eu só lembro de ter tido um Mega Drive, que não faz muito tempo. Na verdade, eu já jogava videogame na casa dos meus vizinhos. Eu tinha um primo que tinha videogame, tinha um vizinho que tinha um Super Nintendo, enfim. Eu já jogava alguns joguinhos no computador e tal. Mas os jogos que foram marcantes mesmo pra mim, que marcaram a minha infância, foram os jogos do Mega Drive. Então eu vou focar aqui o vídeo nesses jogos. O primeiro jogo que eu joguei no Mega foi o jogo que veio nele, junto com ele, né? Que foi o Sonic. O Sonic me rendeu várias horas de jogatina. Eu gostava muito do jogo, era super divertido. Foi no Sonic que eu adquiri meu trauma de fase da água. Foi a primeira, né, a fase da água. E aí até o Sonic achar a bolinha, eu segurava o ar junto com ele. Então, era um negócio meio assim, eu vivia aquilo, né? Legal. Mas eu não lembro se eu fui muito longe no Sonic. Eu até acho que eu não fui, porque na época o Mega Drive não tinha, né, esse negócio de salvar o jogo e tal. Você tinha que voltar do começo. Então eu não lembro qual foi, até qual fase que eu fui. Eu sei que eu joguei bastante. Eu não lembro até onde eu cheguei, mas eu joguei bastante Sonic. Esse foi o primeiro jogo que me levou assim pro mundo virtual. Outro jogo que foi muito marcante pra mim foi o Mortal Kombat. Eu tive o Mortal Kombat 1 e o Mortal Kombat 3. O Mortal Kombat 2 eu tinha um vizinho que tinha. Eu morava num condomínio, tinha muita gente lá. Então eu tinha um amigo que tinha o Mortal Kombat 2 e a gente jogava na casa dele. Mas eu tive o 1 e o 3. No Mortal Kombat 1, apesar de ser um personagem praticamente inútil, eu adorava jogar com o Johnny Cage e dar aquele golpe lá que ele abria as pernas, dava um soco nas partes baixas dos inimigos. E aquele golpe era tão poderoso que até a Sônia, que não tinha nada ali, contorcia de dor. Mas era o personagem que eu mais jogava. Assim. Quando eu descobri então que dava pra sair sangue, né, que tinha o código do sangue, foi paraíso. Nossa, todo mundo ia pra casa pra ver aquelas porradas do sangue, caindo no The Pit. No Mortal Kombat 3 eu já preferia apelar com o Sub-Zero. Porque não dava pra chamar aquilo de jogar, era apelação mesmo, era gelinho pra frente, gelinho pra trás, gelinho pra baixo, gelinho pra todo lado. E aí, dificilmente alguém ganhava de mim quando eu jogava com o Sub-Zero. Então os meus amigos praticamente não me deixavam jogar com ele. Aí eu tinha que procurar outro personagem pra apelar, que no caso era o Scorpion. E naquela época nosso nível de inglês era muito perto de zero, né, talvez um pouquinho pior só do que é hoje. Mas então a gente inventava os nomes dos golpes, então a gente ficava lá com o Sub-Zero, com o Scorpion, desculpa, dando o Get Over Here. E
nome Hirgash, que nome Hirgash. Então, eu só mudava a apelação. Mas com o Scorpion eu ainda perdia algumas batalhas. Minha primeira compra relacionada assim, ao universo dos videogames, que eu tive que comprar alguma coisa para aprender a jogar. Então a gente sentava na frente do videogame, abria a revista de Fatality e ficava lá abaixo, e terminava com um soquinho sempre, né? Nunca dava certo Fatality. Mas foi uma época muito divertida do Mortal Kombat, com certeza. Outro jogo que marcou muito a minha infância foi o Rock'n'Roll Racing. Eu joguei muito Rock'n'Roll Racing, foi meu primeiro contato com o rock mesmo. Foi lá que eu comecei a gostar, que eu aprendi Born to Be Wild, entre outros clássicos que tocavam lá. Esse jogo eu cheguei no final e ele não tinha bem um save, mas ele te gerava um código e aí você podia, a hora que você voltasse, você colocava o código de onde você tinha parado e continuava o jogo. Então esse era um jogo mais fácil de você ir até o fim. Esse jogo era fantástico, porque o narrador, tinha um narrador e o narrador falava várias expressões em inglês, então era a festa da molecada, né, de ficar inventando expressões para os jogadores. O cara falava, quando você explodia na mina, ele falava alguma coisa lá, não lembro agora exatamente o que era, que o cara falava em inglês e a gente entendia tudo errado. Quando você começava, o carro começava a fumegar, ele falava que você estava jogando patobol, era super divertido. Esse também reunia vários amigos em casa para jogar. E foi, assim, minha primeira grande decepção de ter um Mega e de não ter um Super Nintendo. Quando eu descobri que no Super Nintendo tinha um mundo a mais, né, um universo a mais para jogar. E eu fiquei super chateado com isso. Quando eu descobri a história dos emuladores, primeira coisa que eu fiz, arrumar um emulador de Super Nintendo para poder jogar Rock'n'Roll Racing e jogar o Último Mundo. Eu acho que eu tenho esse emulador, salvo em algum lugar ainda até hoje. Foi um jogo que eu joguei demais, eu gostava muito de jogar. Um outro jogo que eu joguei bastante também, que não era meu, mas esse jogo era locado e ele passava muito mais tempo em casa do que na locadora, era um jogo chamado Altered Beast. Eu não sei se esse jogo é conhecido, eu não sei se todo mundo lembra dele, mas a gente gostava muito de jogar. Era um joguinho que você ia andando com o seu personagem e você ia matando uns bichinhos, e esses bichinhos eles davam umas bolinhas, soltavam umas bolinhas, um bichinho especial, e a hora que você pegava essa bolinha, seu personagem ia ficando bombado, ia ficando bombadão. Academia pra quê, né? Era só comer a bolinha. Eu sei que, acho que na terceira ou quarta bolinha, você acabava se transformando num bicho, ou um dragão, um urso, tinha mais alguns bichos lá, um leopardo, eu acho. E aí você ganhava superpoderes e tal, e aí ia enfrentar o chefão assim. Esse jogo também fez bastante sucesso, pelo menos lá no condomínio, o pessoal ia todo mundo em casa para jogar. Esse jogo eu cheguei no final, eu lembro dele. E eu também... Foi um dos primeiros jogos que eu usei código. Eu descobri que tinha um macete que você podia, no começo, escolher qual bicho você queria virar nas fases. Então, tipo, tinha uma relação das fases e você podia escolher qual bicho que você queria virar em cada uma delas. Então, tipo, eu lembro que eu gostava muito do dragão, porque além dele soltar um raio, ele também fazia tipo Blanca, assim, ficava cheio de raio em volta. Então ele era super útil, e aí eu acabava que eu botava pra jogar com o dragão em todas as fases, que pra mim ele era o melhor. Então esse jogo também foi um jogo que a gente jogou bastante lá em casa. Meu primeiro jogo de esporte também veio nessa época. Foi meu primeiro jogo da EA Sports, que foi o NBA Jam. Era um jogo que você jogava de duplinha, é um jogo de basquete de dupla, né? E aí você controlava o personagem que estava com a bola, então você podia passar a bola pro outro cara e aí você começava a controlar ele. Eu adorava aquele jogo, eu achava um gráfico super realista, acho que na época devia ser mesmo. E ele também tinha umas coisas muito legais, que dependendo do lugar onde você chegava para enterrar a bola, você dava um giro mortal, virava um helicóptero.
às vezes estourava a tabela, né? A redinha pegava fogo, era um negócio super louco. Então a gente jogava pra caramba esse jogo também. E foi o primeiro jogo de esporte que eu joguei. De esporte sério. Porque nessa mesma época teve outro jogo e eu vou falar dele agora. É o Tecmo Cup Football Game. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês lembram desse título. Ele era um joguinho de futebol que os jogadores tinham superpoderes. Pô, fantástico, né? Então você escolhia lá, você montava seu time, cada um dos jogadores tinha um superpoder. Então, por exemplo, os zagueiros tinham um carrinho super poderoso, os jogadores, os atacantes tinham, sei lá, um chute Mega Drive, um chute Giga Drive. Aí, tipo, o cara ia dar um chute e aparecia uma águia atrás dele e tal. Tinha o goleiro, que era o Ricardo. Ele, eu nunca vou esquecer, ele tinha 2 golpes que chamavam, um era o Dragon Cat, ele pulava com a mão erguida e saía um dragão atrás dele. E o outro era o Rolim Sobato, que ele saía de letra e defendia de letra. Apesar de ser uma defesa difícil, era a defesa que ele mais acertava. Incrível. Mas também, nossa, eu joguei muito esse jogo. Jogava assim, no 1 contra 1, né, quando tinha amigo meu jogando. Porque jogar contra o computador era praticamente impossível, eu não lembro. Tinha uma Copa que você começava, mas aí você montava o time, os jogadores não tinham muitos golpes, assim, você só podia escolher jogador fraco. E aí o primeiro jogo dava pra ganhar, aí o segundo já ficava difícil, mas no 1 contra 1 era legal, porque cada um escolhia um. Eu achei esses dias, inclusive, um caderno com o nome dos jogadores e a lista de superpoderes que eles tinham, porque quando você escolhia o jogador não dava pra saber qual o superpoder que ele tinha, não aparecia uma relação assim, de poderes. Então você tinha que já saber antes. Então a gente tinha anotado. Então eu tinha até a escalação do meu time já, os jogadores que eu precisava escolher e qual o poder que eles tinham melhor para cada função. Era um jogo muito legal mesmo. Outro jogo que eu joguei bastante no Mega foi o X-Men, só que esse X-Men de verdade. Né? Esse era com os mutantes mesmo. E você podia escolher, você tinha um número limitado de X-Men para escolher, e aí você tinha que ir fazendo as missões e tal. Eu lembro que eu jogava muito com o Wolverine, era o meu personagem preferido, apesar dele não ser o mais útil, tipo, o mais útil era o Ciclope ou o Gambit, porque eles atiravam de longe. O Wolverine não, mesmo o maior poder dele você tinha que chegar perto do inimigo para acertar o inimigo. Então, mas mesmo assim eu gostava mais do Wolverine do que dos outros, então eu jogava com o Wolverine. E eu lembro também que eu fui bem longe nesse jogo, tanto que eu cheguei a desbloquear personagens, tipo, chegava uma hora que você derrotava o Magneto e desbloqueava ele. Isso pra mim era um negócio incrível. Você ter a oportunidade de desbloquear um personagem. O cara, tipo, você lutou com o chefão e de repente o chefão tá no seu time, você pode jogar com ele. E o Magneto era super apelão, quando dava pra jogar com ele, a gente só jogava com ele. Mas também foi um jogo que a gente jogou pra caramba, e que foi muito bem conceituado lá em casa. Teve um outro jogo também que eu não lembrava desse jogo, e eu lembrei a hora que eu assisti o vídeo da Clay. Inclusive, ela falando sobre o Quackshot, que era um jogo que você jogava com o Donald. E aí você tinha uma arma, e nessa arma tinha um desentupidor. E aí você usava, você dava um tiro com o desentupidor, ou você matava os inimigos, ou você subia nas paredes. A gente jogou bastante também. E eu sei que nesse jogo eu também fui bem longe, assim. Eu não lembro se eu cheguei a zerar ele, mas eu sei que o desentupidor trocava de cor, a gente jogava com o desentupidor amarelo, que ele era o mais forte que o vermelho. Então, eu joguei bastante também. E, claro, né, esses foram os principais, foram os jogos que eu joguei mais. Mas, como eu tinha uma locadora perto de casa, eu joguei todos os jogos que tinham lá à disposição. Eu joguei Street of Rage, claro. Eu joguei todos os Golden Axe. Eu joguei Hood Rash. Nossa, como eu gostava de jogar Hood Rash. Então, né, eu joguei de tudo possível e imaginável. Agora, esses os jogos que eu citei,
acho que foram realmente os mais importantes da minha vida. Bom, esses foram os jogos que marcaram a minha infância. Eu vou desafiar algumas pessoas, na verdade, eu vou desafiar algumas amigas minhas, que eu sei que são jogadoras, e eu tenho muita curiosidade de saber quais foram os jogos que marcaram aí a infância delas. Eu vou desafiar a Lia Camargo, do Just Lia, vou desafiar a K, do E aí Beleza, e vou desafiar a Elo, do De La Rosa, para elas me contarem quais foram os jogos que marcaram a vida delas. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha. E não esquece de comentar aí embaixo quais foram os jogos que marcaram a vida de vocês. Alguns desses jogos que eu joguei, vocês jogaram também? Como é que foi? Conta pra mim. Deixa aí nos comentários e a gente vai conversando, beleza? Um abraço e até a próxima.